Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Aproveitando o início da Libertadores 2022, o canal resolveu preparar uma lista especial, com os nomes de alguns gringos velhos conhecidos aqui no futebol brasileiro, que estão disputando a segunda fase eliminatória dessa competição. Confere só! Estreando em Libertadores, o Plaza Colônia aposta na manutenção do seu elenco, que foi terceiro colocado na última edição do Campeonato Uruguaio, para conseguir uma vaga na fase de grupos da competição sul-americana. E um desses remanescentes do ano passado é o meio-campista Christian Rodrigues. Aos 36 anos, Cebola Rodrigues, como é conhecido lá no Uruguai, tem no currículo mais de 100 jogos pela seleção uruguaia e na Europa passou por clubes como Atlético de Madrid, PSG, Porto e Benfica. Já aqui no futebol brasileiro, ganhou fama por conta de uma passagem relâmpago pelo Grêmio. Ela aconteceu em 2015 e durou apenas 2 meses. Na época, emprestado pelo Atlético de Madrid, Cebola chegou ao clube gaúcho cercado de expectativas. Mas, no final das contas, o próprio jogador, alegando questões pessoais, pediu a rescisão de contrato. No total, durante esses 2 meses, o uruguaio fez apenas 2 jogos pelo Grêmio. Cebola Rodrigues não esteve em campo na vitória sobre o The Strongest por 2-0 na última terça, válida pelo jogo de ida da segunda fase eliminatória da Libertadores. Esse nome o torcedor do Santos lembra bem. No Bolívar, a ex-promessa Patrício Rodrigues, também conhecido como Patito Rodrigues, é uma das armas para tentar a classificação para a fase de grupos. Para quem não recorda, Patito é aquele mesmo que passou pelo Santos entre 2012 e 2016. Apesar desse longo período, pouco jogou por aqui, já que acabou sendo repassado por empréstimo para clubes de várias partes do mundo. Ao todo, com a camisa do Peixe, Patito fez 51 jogos e marcou 3 gols. Como o Bolívar começou a Libertadores ainda na primeira fase eliminatória, o argentino, que hoje tem 31 anos, soma 3 jogos e 1 assistência na competição continental. Aliás, ele esteve em campo na última quarta-feira, no empate em 1-1 contra a Universidade Católica do Equador, no jogo de ida da segunda fase eliminatória. Falando na Universidade Católica do Equador, essa equipe também aposta em um jogador que, de certa forma, deixou sua marca aqui no Brasil. Falo do atacante Christian Borja, de 34 anos. Entre 2007 e 2010, quando ainda era uma promessa do futebol colombiano, esse jogador veio para o nosso país e passou por Internacional, Mojimirim, Caxias e Flamengo. Após uma breve passagem pelo Júnior Barranquilla da Colômbia na temporada passada, Christian Borja foi contratado pela Universidade Católica do Equador agora em 2022 e até agora tem um jogo na Libertadores, que foi justamente o empate contra o Bolívar. Mas Christian Borja não é o único ex-Flamengo presente nesta lista. O volante paraguaio Víctor Cáceres, que passou pelo rubro-negro entre 2012 e 2015, está inscrito na segunda fase eliminatória da Libertadores pelo Guarani do Paraguai. Em uma época onde era frequentemente convocado para a seleção do seu país, Cáceres foi contratado pelo Flamengo para ser uma espécie de cão de guarda do meio de campo. Mas, durante o período em que esteve por aqui, alternou entre bons e maus momentos. Nos 3 anos de Gávea, somou 90 jogos, marcou 3 gols e ainda faturou uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. De volta ao futebol paraguaio desde 2017, Víctor Cáceres, que hoje tem 36 anos, foi contratado pelo Guarani em junho do ano passado. Na vitória da equipe paraguaia por 1-0 sobre o América Mineiro, ele não esteve em campo. Ex-atacante do São Paulo na temporada de 2014, o colombiano Dorlan Pabón está de volta ao futebol do seu país e, com a camisa do Atlético Nacional, disputa a segunda fase eliminatória da Libertadores. Se você é torcedor do São Paulo e não lembra de Pabón, pode ficar tranquilo, até porque a passagem do colombiano por aqui foi bem apagada. Em janeiro de 2014, emprestado pelo Valência da Espanha, o atacante se apresentou ao tricolor para ser uma das opções de velocidade do ataque. Mas, após apenas 5 meses, 18 jogos e 2 gols, o clube brasileiro resolveu devolver o colombiano. Contratado pelo Atlético Nacional em julho de 2021, Dorlan Pabón está com 34 anos. Fechando a nossa lista, o argentino Mauro Bozelli, aquele mesmo ex-Corinthians, acertou recentemente o seu retorno para o Estudiantes, clube onde foi campeão da Libertadores em 2009.
Por lá, ele foi inscrito na segunda fase eliminatória da Libertadores de 2022 para o duelo contra o Audax Italiano, do Chile. Bozelli vestiu a camisa do Timão entre 2019 e 2020 e durante esse período participou de 72 jogos e marcou 17 gols. Além disso, ainda fez parte do título do Campeonato Paulista de 2019. Depois de deixar o Brasil, ele ainda passou pelo Cerro Porteño do Paraguai antes de retornar ao Estudiantes. O atacante está com 36 anos e participou dos 90 minutos da derrota por 1-0 para o Audax Italiano, no jogo de ida lá no Chile. Qual desses veteranos ainda teria espaço aqui no Brasil? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!